Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 15 de agosto, 19ª semana do Tempo Comum. Vamos refletir o evangelho de hoje. Se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, até 7 vezes, e já era bastante, não era não? Vamos combinar que perdoar alguém 7 vezes é uma bondade nossa, né? E também revela que a pessoa não sei que mundo vive. 7 vezes você erra, e aí Jesus complica a nossa vida, né? Pedro, até 7 vezes não, até 70 vezes 7. Sempre que necessário, é isso que significa isso. Sempre que acontecer, sempre e toda vez, perdoa o teu irmão. E aí Jesus vai explicar porque o reino dos céus é como. Veja, meus irmãos, o perdão não é uma lógica muito humana, né? Não é uma conta que a nossa carne gosta de fazer. A gente clama por justiça, por acerto de contas, né? Por verdade, enfim, por pôr pingo nos is. Mas nós vivemos dentro de uma outra lógica. Então, por isso que Jesus vai dizer, é porque, Pedro, veja bem, o reino dos céus significa a fé cristã, a comunhão comigo, o jeito pelo qual a gente vive, Pedro, é o reino dos céus. Mesmo estando nessa terra, a gente se baseia em outra lógica, em outra matemática, em outros princípios. É o reino dos céus. E o reino do céu é como? Um patrão tinha um empregado que devia uma quantia absurda, né? Conseguir pagar nunca, ia ter que vender ele mesmo, mulher, filho, tudo, mesmo assim ia ficar no devedor. Caiu de joelhos e teve a ousadia de suplicar, né? Me dá um prazo e eu te pagarei. Que jeito, vai pagar nunca isso. E o patrão olhou e viu: rapaz, nem dando prazo você vai me pagar. O que você me deve é impagável. Quer saber? Já que é impagável, está perdoado. Esse patrão é Deus e esse servo de joelhos, que devemos muito mais do que podemos pagar, somos cada um de nós. Nós fomos, na cruz de Cristo, perdoados de uma dívida impagável. Quem de nós, meus irmãos, pode acertar contas com Deus? Nenhum de nós. E aí Jesus diz, esse empregado, que somos nós, né? Ao sairmos dali perdoados de algo que nunca poderíamos pagar, resolvemos ficar cobrando ninharia dos outros, agarrando os outros pelo pescoço. E ai dos outros se não nos pagarem, a gente manda prender. Então, meus queridos, o perdão nasce desse entendimento. No fundo, eu fui perdoado de algo impagável. Agora, se a gente não tem vida interior, se a gente não tem vida de oração, se a gente não se percebe, se a gente não se enxerga à luz do Espírito Santo, muitos de nós
olhamos para aquilo que os outros nos fizeram, nos fazem, olhamos para nós mesmos e a gente não se sente devedor de Deus. Esse é o ponto. Muitos de nós nunca tivemos, ou se tivemos, já esquecemos, essa experiência. Eu fui perdoado de algo impagável. A gente nunca se sentiu, não se sente, não se reconhece, mais do que sentir, né? Não se reconhece devedor de Deus, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. É por isso que muitos de nós somos pessoas extremamente machucadas. Não é porque a gente é machucado porque, não, padre, mas é que fizeram mal para mim. Eu sei que fizeram mal para você, fizeram e fazem para mim, eu faço para os outros também. A questão não é essa. O que nos cura, meus irmãos, não é a justiça. O que nos cura não é que os outros nunca nos façam mal. O que nos cura é esse profundo reconhecimento. Eu e Deus. E entre eu e Deus existe um abismo, existe uma dívida que só a misericórdia dele compensa, paga. E quando a gente vive essa experiência, a gente é capaz de compreender ou de se escandalizar menos com o pecado do outro, porque o ser humano é capaz de tudo mesmo, até de ter que ser perdoado 70 vezes 7. A miséria humana, ela é infinita. Então veja, ou a gente aprende a voltar a nossa vida para esse eu e Deus e fazer a experiência da misericórdia, ou nós vamos ser pessoas extremamente feridas, que saem agarrando os outros pelo pescoço e dizendo, paga o que me deve, paga o que me deve. E é o perdão que nos liberta, meus irmãos, porque o mal também, uma vez feito, não tem justiça que compense. Vamos pensar, alguém faz muito mal a você, sei lá, alguém mata um filho seu, aí essa pessoa vai presa, a justiça dos homens que está sendo feita e tem que ser feita. Isso traz seu filho de volta? Isso compensa a dor de enterrar um filho? Então veja, a gente sai agarrando os outros pelo pescoço, a gente clama por justiça, e o padre aqui, você está me entendendo, de modo algum está dizendo que o mundo não tem que ter lei, não tem que ter justiça, não é disso que se trata. Nós estamos entendendo que ou a gente se volta para Deus e faz a experiência da nossa dívida impagável, mas que foi perdoada, nós vamos sair agarrando todo mundo pelo pescoço, ou tudo vai nos ferir, tudo vai nos machucar, porque no fundo nos falta essa vivência em nós mesmos, de que nós somos pecadores, e que é a graça de Deus que nos sustenta, nos preserva, nos protege, talvez de sermos pessoas que saem fazendo mal para os outros. E aí Jesus está dizendo, é assim que meu Pai vai fazer se cada um não perdoar de coração o seu irmão. E perdoar é tirar a mão do pescoço dos outros. Não é dizer que o mal não existe, não é nem mesmo ficar confiando nas pessoas. Porque vamos combinar, né, gente? Quando eu preciso perdoar alguém 7 vezes ou 70 vezes 7, isso matematicamente daria 490 vezes, eu te perdoo. Mas com isso eu passo a te conhecer. E não é porque eu te perdoo que eu confio em você. E aqui está, minha gente. Sempre que alguém precisa ficar me perdoando, eu posso até estar perdoado. Eu posso até não ter uma mão no meu pescoço. Mas com certeza quem precisa ficar me perdoando já não me olha do mesmo modo. Já não me olha com a mesma grandeza, verdade ou não é? Então, queridos, o convite do Evangelho de hoje é: nos voltemos para essa experiência primeira e necessária. Eu devo e não tenho como pagar a Deus, e Ele me perdoou. É diante disso, está nos dizendo Jesus, que a dívida do outro existe sim, mas já não preciso mais colocar a mão no pescoço de ninguém, porque eu mesmo fui perdoado de tanto diante de Deus que tudo nos deu. Que hoje o Senhor nos dê a graça de perdoarmos de coração e de buscarmos em Deus o perdão das nossas dívidas, das nossas faltas, e à luz do Espírito Santo entendermos o que a gente deve ou pode vir até a dever a Deus é impagável, mas a misericórdia dele nos acolhe. É nesta experiência que a gente aprende também a perdoar os outros que nos ferem, que nos ofendem e que nos devem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.